Então isso aí, meu amigo e minha amiga, a parte 2, né? Nós estamos falando sobre ações afirmativas, né? Então nós estamos falando sobre a palavra despacito, né? Essa palavra despacito, ela tem um significado que é uma gíria, é devagar. Por exemplo, se um americano que está aprendendo a falar português, ele ouve uma pessoa falar, na moral. Você brasileiro, na moral. Ele pode entender várias coisas. Mas quando você fala na moral, fala assim, ó, na moral, irmão, tô falando a verdade. Essa moral não significa aquela moral de regras e regulações, é que significa uma outra coisa. Então, tem gírias. Então, esse pessoal das ações afirmativas aí, que tem um monopólio da verdade, um monopólio da virtude, sabe aqueles seres que ficam criando narrativas? As narrativas podem ser verdadeiras ou não. Tá muito na moda falar narrativa hoje, né? Hoje em dia. Mas, enfim, então essas ações afirmativas, elas deveriam acabar com as desigualdades, mas elas fomentam mais desigualdade. É mais ódio. A gente vê lá nas falas do Manuel Soares ali, que trabalhou na Globo. É um ódio, né? E esse cara não me representa. Com todo o respeito aí, viu, Manuel? Não me representa, não é isso que eu quero de uma sociedade. Meu filho, por exemplo, ele é o resultado do preto com branco. Eu não quero, ele não vai odiar nunca mais. Jamais meu filho vai odiar a mãe dele que é branca. Jamais. E jamais ele vai odiar o pai dele que é preto. Ele ama a minha pessoa, que eu vou fazer, né? E é verdade mesmo, né? Então, meu amigo e minha amiga, eu quero uma sociedade assim. Eu não quero que uma pessoa venha com um discurso e suba através da violência que instigue o ódio em você. E esse pessoal, esses ungidos, esses intelectuais ungidos que sabem o que é melhor para você, eu já vou encostando na parede. Sai pra lá, Valdemar. Aqui não, irmão. Aqui é intactos, meu camarada. Aqui, sai pra lá. Então, esses ungidos aí, como disse Thomas Sowell, o professor Lavo de Carvalho também, eles são grupos que são criados com propósito de fomentar alguma coisa na sociedade. E quanto mais a sociedade fica desestruturada e desorganizada, alguém que está organizado vai comandar. Será que é difícil entender isso? E a nossa educação, por incrível que pareça, que devia ter um começo, meio e fim, ela está desorganizada, por incrível que pareça. Está perdido. Por exemplo, uma pessoa que é voltada muito para dentro de si, ela não consegue comunicar-se para fora, mas ela está lá normal, lá dentro da cabeça dela está tudo normal. Então, esse fato de não conseguir comunicar-se vai abalar essa pessoa, não é verdade ou não? Então a gente vê tantos erros aí por aí, e tem pessoas que estão vendo tudo isso, mas não conseguem pôr para fora aquilo ali e expressar corretamente aquilo. E o nosso papel aqui é fazer isso. É mostrar que essas ações afirmativas, esse pessoal, os ungidos aí, os intelectuais ungidos, né, que vai te salvar aí, que dá reparação histórica com os negros, beleza? Eles esquecem a luta de brancos que lutaram com os negros, eles esquecem tudo isso, do índio que lutou com o negro para ajudar. Parece que é tudo anulado isso aí, né? Entende? Então, quando você vê, por exemplo, o transporte público, como que era o transporte público há 40 anos atrás? Pergunte para sua avó, pergunte para o seu avô, né? Opa, sabe? Depende da sua mãe, mas, né? Pergunte como que era o transporte público e como que está hoje, se melhorou ou não. Tá certo ou não? Pergunte aí também pro seu avô, pro sua avó, como que era a violência lá atrás e como que está hoje, se nós estamos evoluindo ou não. Então a gente vê essas pessoas que falam sobre ações afirmativas, né?
essa reparação histórica, que cada vez mais elas criam uma distorção, que cria mais revolta e anomalias. E cabe a você, meu amigo, minha amiga, né? Essa é a questão da filosofia da educação também. Por isso que nós trouxemos o dicionário de filosofia aqui da educação de Christopher Wink e John Gingell, para mostrar a importância, né? A gente pensa que pedagogo é só aquela pessoa que vai dar aula, que vai fazer aqui. Pô, meu irmão, é uma parte só. Você tem que dar seu jeito aí de ser a pessoa que é o cientista educacional, que vai analisar a educação de uma outro prisma. Você vai inferir valores ali, a axiologia, tá certo? E você vai fazer um tratamento daquelas informações que você tem coletado, do que você observa na sociedade, que te mostram um direcionamento. E o que nós estamos observando é que essas ações afirmativas estão levando a mais e mais equívocos. E a gente não pode continuar no erro. Errar é humano, persistir é burrice, pô. Tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que fazer políticas diferenciadas. Então a pessoa pega um grupo de pessoas e julga defender aquele grupo de pessoas, mas mesmo dentro de um grupo de pessoas da mesma cor ali, que se você queira falar assim, os interesses são diversos, cara. É louco isso aí ou não? Então como que você vai chegar num denominador comum? Você vai errar. Quer ver um exemplo? Eu nunca me esqueço da professora de educação artística Eunice. Eu sempre falo sobre isso aqui, ó. Olha só o trauma, hein? Eu fiz um trabalho, eu estava na 5ª série, tá? A pintura era abstrata. A professora queria que nós fizéssemos uma pintura abstrata como lição de casa, tá? Tinha que pegar o caderno de desenho, né? A4, né? E fazer uma pintura abstrata. Eu fiz lá um monte de triângulo com pinturas intercaladas, ficou um mosaico, tá? E a professora me deu um C, né? E um desenho feio pra caramba que nem entendeu nada ali, a pessoa deu um A. Mas eu falei, professor, mas o que é isso aqui? Né, que eu pedi pintura abstrata, mas isso aqui é abstrato, mas eu tô vendo um monte de triângulo aí. Então, por isso mesmo que é abstrato. Você não está compreendendo, eu posso te explicar, professor. Então a professora tentou equilibrar uma questão lá para ajudar o outro aluno lá, mas ela me prejudicou. Ela pediu desculpa lá, mas isso aí ficou marcado, entende? Então, quando você está lidando com educação, meu amigo, você quer criar as soluções, mas a sua solução pode ser o caminho para a destruição também. Aí o professor, já vi isso, aconteceu com o seu Juraci, né? Lá da Bahia, o seu Juraci, esteja com Deus aí. O que aconteceu? Ele fez uma prova e a professora deu um 8 para ele, né? E para o outro aluno ali, a professora deu um 9. E a professora falou: você é um ótimo aluno, então para você não muda muito, mas eu estou dando um 9 para aquele aluno lá, porque aquele aluno, para incentivar ele a estudar, já criou uma questão com esse outro aluno. Então, por mais que você tente mexer na estrutura da sociedade, você vai cometer um desagrado com alguém, entende? Então, resumo da conta, você tem que lidar com a pessoa real. Da educação para a pessoa real, é individual. Por incrível que pareça, a educação é coletiva, mas no fim da conta, ela passa a ser individual. O pedagogo, ele é tanto a retaguarda quanto a vanguarda. Pedagogo é isso aí, filho. É o ragas, né? Aquela pessoa, aquele músico indiano que tem tantos ragas, sons na cabeça ali, que ele consegue tirar o som da cítara tal, ou de outros instrumentos. Ele canta para uma pessoa, para um público de 1 ou 2 pessoas, para o gosto daquele cliente. Para o outro ele vai fazer diferente, e assim por diante. Então, as ações afirmativas, elas não conseguem equiparar certas questões. Agora, há ações afirmativas que são feitas de maneira correta, que conseguem
reparasse muitas coisas. Aí eu entendo, por exemplo, uma pessoa que saiba inglês aí, por exemplo, com o meu canal, eu percebi que muitas pessoas não compreendiam certas questões e comecei a fazer vídeos sobre aquilo. E a pessoa começou a entender aquela questão. E outras pessoas que fazem a mesma coisa na internet, eu aprendi muito também. Então é uma troca, né? Iluminando-se uns aos outros, né? Não se destruindo uns aos outros. Então esses discursos aí, de pessoas que falam, que querem reparação histórica, que querem fazer que... Não, o negro tem que ganhar mais que o branco. Pô, meu irmão, não vou aceitar nunca uma coisa dessa aí, não. Meu filho vai aceitar um negócio desse? Ele pode ser tanto branco quanto preto. Não pode aceitar um trem desse. Tá certo ou não? Então não dá, né? Então a gente vê que esse pessoal, eles fazem isso porque tem certeza da impunidade. Impunidade aí. Porque eles sabem que não vai acontecer nada. Mas certos aspectos políticos do Brasil, ou viés assim de comportamento, se você falar alguma coisa, você vai ser perseguido. E tem pessoas que não entenderam o que está acontecendo ainda, né? Não acordaram para a vida, né? O que eu posso fazer? Então, meu amigo e minha amiga, as ações afirmativas ao redor do mundo, Thomas Sowell ele pesquisou também sobre essa questão e viu que criaram mais desigualdade, criaram mais mazelas, enfim, e é isso, né? Então, esses grupeiros que se auto-intitulam os salvadores aí, né? Que a gente é da causa do operário, então... Aí a pessoa fala, você fez greve pra quê? Pra melhorar a condição de trabalho assim? Mas não, foi por causa de outra coisa. Foi assim, pô, o propósito original se perdeu pelo caminho. A criação do sindicato é justa, tudo justo, mas eles estão usando pra quê aquele instrumento? Você tem que, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você tem que acordar pra vida. Pra que você tem uma faca? Pra cortar. Não é isso ou não? Se você tem uma faca de serrinha, você vai usar pra um propósito. Agora, você quer usar a faca de serrinha para abrir a porta da sua casa, não vai dar certo, cara. Tem que ser com a chave. Você pode tentar, pode dar certo? Pode, mas não é isso que nós queremos, entendeu? Então você tem que entender o propósito das coisas para que foram criadas. E você tem que perceber que elas foram desviadas do caminho. Isso que é a democracia, a constante vigilância. Né? Não, se você não está vigilante, então você está aceitando qualquer coisa. Você está vivendo a vida aí de qualquer jeito, está aceitando tudo. Você está passivo na coisa. A questão tem que ser ativa às vezes, né? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. Essa parte 2 da nosso podcast aqui, no formato específico para o YouTube, tá? Obrigado a você aí que acompanha a gente. Eu te amo, Libertadores. Desculpe os outros campeonatos. Tem Liga dos Campeões, né? Liga dos Campeões da Ásia, da Europa e tal. Mas a Libertadores é diferente, hein? Não precisa falar de Liga nada. A gente só fala Libertadores da América, né? Aquelas pessoas que lutaram por uma América livre. E eu quero um Brasil livre. Eu não quero um Brasil que tenha ódio, né? Eu não quero um Brasil que fique dividido, tá certo? Não quero isso, né? Chegamos até aqui e a gente tem que evoluir, né? E, enfim, duvide de tudo. Depois duvida do estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu, meu amigo? Até mais.